A gente recebe aqui, de forma remota, o nosso colunista das quintas-feiras, Marcos Rezende, que vai falar hoje sobre inverno e também os cuidados com os animais. Bom dia, meu amigo, seja muito bem-vindo. O Marcos, inclusive, está no Marabá, no Pará. Bom dia, tá frio por aí? O frio aqui vai demorar um pouco mais de chegar, viu, Pedro? Não tá frio, não, tá bastante calor, ainda úmido na região sul do Pará, e a gente, pelo menos aqui, não precisa pegar nem cachecol e nem blusa, viu, Pedro? Olha, Marcos, se o nosso DTV conseguir colocar, a gente está com imagem ao vivo de São Paulo. Neste momento, a capital está com 13 graus. Estou colocando imagens agora aí da região do Jaraguá, 13 graus em São Paulo. A friaca continua. E é isso aí, né, Ali? Tem muito frio nessa madrugada e deve continuar ainda, porque nós estamos só no comecinho do inverno. É verdade. Lá onde o Marcos está, então, Marabá, no Pará, não está precisando proteger o gado do frio. Mas olha, Marcos, em outros lugares, é sobre isso que a gente vai falar agora, mais de 2.700 cabeças de gado morreram de frio em Mato Grosso do Sul, de acordo com o levantamento da Agência Estadual de Defesa Sanitária Vegetal. Com prejuízo, aos produtores rurais do estado, está sendo estimado esse prejuízo em 10 milhões de reais. E uma nota técnica da agência diz que 92 produtores rurais de 18 cidades do estado relataram mortes de bois e vacas por causa do frio. A maior concentração de animais mortos foi em Nova Andradina, com a perda de 601 cabeças de gado. Marcos, conta pra gente o que causa a morte dos animais, né? A gente sabe que tem aí um choque térmico, mas o que de fato causa no animal esse frio? Lilian, quando a gente tem uma tragédia como essa, ela nunca acontece por um fator único, tá? É sempre um conjunto de fatores. Então, o que a gente tem aí? Primeiro ponto, dias quentes e noites muito frias. Nós temos o que nós chamamos de, como você mesmo disse, essa inversão térmica, ou seja, a temperatura baixa muito. Outro ponto, animais zebuínos, e depois a gente fala sobre os troncos genéticos, né? Porque são animais que são muito adaptados ao calor, eles resistem sim ao frio, mas eles não resistem, não têm resistência para essa baixa muito repentina da temperatura. O outro ponto, Lilian, temperatura, tronco genético zebuíno, sem proteção para os animais, Lilian, ou seja, os animais não têm um bosque, não têm um anteparo, não têm algum lugar para se abrigar do vento, que junto com a umidade, muito provavelmente umidade de solo, a umidade do ar, faz com que a sensação térmica seja muito baixa. E o último ponto, Lilian, há uma grande relação de animais com score corporal baixo, ou seja, animais sem cobertura de gordura. Não são animais que já estão terminados, são animais ainda magros que estão engordando. Então, junta todos esses fatores e os animais acabam não resistindo e acabam morrendo, Lilian. Então, é esse conjunto de fatores, sempre nessa mesma época do ano, ou seja, sempre no início do inverno, e a gente tem essas perdas de animais. Exatamente, Marcos. Outro ponto também que a gente estava vendo em relação à nutrição dos animais, né? Como é que é geralmente essa nutrição dos animais em tempos mais frios, né? Que a gente sabe que a temperatura baixa, isso requer um pouco mais de... o corpo requer mais energia para poder aí manter o calor, né? Manter a questão térmica. Pedro, como eu tinha comentado, né, os animais com score corporal mais baixo, eles sofrem mais. Por quê? Porque eles não têm aquela camada de gordura, não têm para fazer o metabolismo resistir ao frio. O que o produtor pode fazer como medida emergencial nesses momentos agora de frio mais intenso é aumentar a energia da dieta. Ou seja, ele tem que chamar um nutricionista para conversar, elevar a energia da dieta, melhorar a suplementação nutricional desses animais, para que esses animais tenham uma chance de resistir melhor a essas baixas temperaturas. Então, animal mais magro, Pedro, é sempre mais sujeito a qualquer convalescência, qualquer alteração metabólica devido ao frio, porque eles não têm a famosa capa de gordura. Verdade. E, Marcos, você comentou agora na primeira resposta, né? E tem essa diferença entre zebuínos e taurinos, né? Os taurinos de origem europeia com mais resistência e os zebuínos mais adaptados ao calor, né? O quanto a condição climática afeta, então, essa questão da linhagem? Bastante, viu, Lília? Porque a gente está falando de dois troncos genéticos dos bovinos domésticos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o Bos taurus taurus, que são os animais europeus
bastante adaptados ao clima temperado e clima frio. São os animais, o Hereford, Angus, holandês, Jersey, esses são animais que a gente conhece e que estão mais adaptados ao clima frio e sofrem bastante quando o clima é quente, né, Lili? Por isso a gente tem que fazer os cruzamentos. Já o Bos Taurus índicos, ou seja, que são os animais zebuínos, são muito adaptados ao clima quente. São animais que originários de países quentes, como Índia e Paquistão, e resistem também, Lilian, ao frio. O que eles não resistem é a baixa temperatura abrupta. Ou seja, eu estou lá com 25, 22 graus, de repente eu chego a 4 graus. Esses animais, se eles não estiverem com uma boa camada com um bom aporte nutricional, com um bom score corporal e com proteção e abrigo ao vento, eles muitas vezes acabam morrendo por isso. Então, os dois troncos genéticos, eles são importantes. Quando a gente acaba invertendo a situação, eu coloco o animal taurino exposto a uma elevação de calor muito grande, os animais podem vir à morte. Quando eu pego o animal zebuíno e coloco a uma diminuição de temperatura muito abrupta, como aconteceu agora, eu acabo expondo esses animais à morte. Então, são as características que a gente tem que considerar, e sempre que acontecem essas mortes por elevação ou baixa na temperatura, quando a gente observa, tem sempre esses troncos genéticos envolvidos. Agora, Marcos, alguns produtores têm recorrido a algumas questões como colocar o fogo em algum barril ou em alguns outros lugares para aquecer a boiada, né? Essa prática, algumas pessoas contestam, falam que realmente não ajuda de uma forma tão eficaz, porque depois o animal vai ficar exposto novamente àquele frio. Também tem a questão da manta, mas isso não é colocado em gado de corte. O que pode ser feito nesse sentido para aquecer os animais, né? Além dessa questão, como você abordou há pouco, colocar a proteção em bosques ou em alguns outros, técnicas de manejo. Pedro, funciona assim, tá? Funciona assim, é uma medida emergencial, é uma medida extrema fazer as fogueiras. Nós, quando estamos nas festas juninas, vamos para a beira da fogueira e esquenta. É a mesma coisa o gado. A questão é que na pecuária extensiva, de maior volume, fica bastante complicado para os produtores fazerem isso. Eu conversei com o produtor anteontem, que ele fez a famosa leira, ou seja, ele colocou o que tinha de cavaco, de madeira no pasto, ele fez a leira para fazer o fogo para os animais. E funcionou, viu, Pedro? Não perdeu nenhum animal. Então, é uma medida extrema, emergencial, que ajuda. O produtor ele vai precisar ficar acordado a madrugada inteira, porque ele não pode colocar o fogo lá às 7 horas da noite. Ele vai ter que ir nos horários mais baixos, lá 3, 4 horas da manhã, para não perder todo aquele fogo, colocar o fogo e ficar monitorando, porque uma medida para proteger os animais, se não for monitorado e corretamente feita, ele pode causar uma tragédia ambiental. Mas se o produtor tem essa possibilidade faça. Não dá para plantar árvores e se formar um bosque em uma semana, Pedro, que seria o ideal. Então, bora tentar segurar os animais vivos e pensar na reposição de bosques, plantar árvores, fazer sombreamento, porque o sombreamento ele é bom na época da seca, que o calor é muito intenso, e é bom agora também na época do frio, Pedro, que as árvores vão acabar fazendo um anteparo para o vento e diminuindo o impacto da sensação térmica nos animais. A gente está investindo no reflorestamento, né, nesse sentido. Marcos, também tem uma dúvida que veio agora, né, em relação ao cruzamento industrial, né? Você falou sobre animais que têm pouca capa de gordura. Posso estar até viajando, mas numa questão de um cruzamento industrial, animais aí que têm uma maior resistência, cria-se uma capa maior de gordura, isso ajudaria nessa questão também? Sempre ajuda, Pedro, sempre ajuda, porque a gente está falando dos animais que têm heterose, ou seja, são animais, o cruzamento industrial é sempre um animal taurino com um animal zebuíno, ou seja, a matriz zebuína, com bastante resistência ao calor e bastante rústica, mas também muito precoce, com um animal taurino, menos resistente ao calor, mas também bastante precoce. Isso sempre ajuda, viu, Pedro? Porque a gente está fazendo a famosa hibridação. Então, o animal ele acaba se adaptando mais. Mas, Pedro, não é impeditivo eu pegar um animal taurino e criar no calor e pegar um animal zebuíno e criar no frio. O que a gente não pode abrir mão dos cuidados para o bem-estar desses animais. Então, proteção ao vento, bosques para proteção do sol, pasto bem feito, boa suplementação nutricional, vai permitir que a gente crie tanto o taurino no norte quanto o zebuíno no sul. Tá aí, combinado, o inverno está só começando. Marcos, obrigada mais uma vez por estar ao vivo aqui com a gente, trazendo orientações, prestação de serviços. Deixe, por favor, suas redes sociais para quem quiser te seguir.
Obrigado, Lilian. Quem quiser me seguir, é só entrar lá no Instagram, @Marcus, com o ponto Rezende, com demudo, e eu vou estar lá deixando dicas pecuárias para a gente todos os dias. Tá aí, já tá na nossa tela então. Obrigada mais uma vez, Marcos. Obrigado, Marcos, pela aula dessa quinta-feira. Até mais. Eu que agradeço. Até a próxima. Abração. Tchau, tchau. Até.